A través da liturgia da igreja, este ano estamos acompanhando e acolhendo na fé a proclamação do Evangelho de Marcos. A partir deste domingo, se faz um parêntese que se prolonga durante 4 semanas e se introduz o Evangelho de João. Aproveitando o fragmento da celebração da semana anterior, onde o evangelista dizia que Jesus interrompe as suas atividades apostólicas movido pela compaixão, porque viu que a multidão que lhe seguia era como um rebanho sem pastor. Portanto, escutaremos o chamado discurso do pão da vida, do evangelho do discípulo que Jesus amava. O texto de João no Novo Testamento é considerado como o Evangelho dos Sinais, porque nele se revela o mistério de Cristo através de todas as suas feições, na realidade humano-divina. Estes sinais que permeiam todo o relato são a água no diálogo com Nicodemos, a luz no diálogo com o cego de nascença, o pão no discurso que segue a continuação do milagre da multiplicação dos pães, a imagem dramática, soteriológica, isto é, de respeito à salvação do pastor, e a alegoria da videira, sobre a comunhão com Deus em Cristo. No Evangelho, Jesus, por compaixão, decide alimentar uma multidão que lhe acompanha. As pessoas o seguem por diversas razões. Procuram ou desejam um milagre. Estão cansados das exigências dos fariseus. Se sentem amados, entendem tudo aquilo que Jesus diz, porque desconhecem todos os meandros da lei e as suas interpretações. O mestre de Galileia os acolhe, os quer conhecer e não julga eles. Jesus de Nazaré lhes apresenta um Deus misericordioso, não um juiz ou um tirano com um monte de normas morais que devem cumprir. Jesus situa o acontecimento sinal da multiplicação dos pães no contexto da Páscoa. Entre tantas festas do calendário litúrgico dos judeus, se destaca esta celebração que comemora de geração em geração a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Deus se manifestou forte e poderoso na história do seu povo, abrindo um caminho no meio da morte, para dar a todos eles a terra prometida. Este contexto litúrgico não é um simples sinal ou detalhe que enfeita o texto, porque na referência que faz à multiplicação dos pães, condiciona e fundamenta todo o seu sentido. Não é por acaso que em diversas ocasiões os evangelistas veem em Jesus o cumprimento de toda a antiga aliança. Jesus supera os sinais e prodígios de Moisés, por isso os detalhes de semelhança deste relato com a travessia durante o deserto do povo de Israel. A passagem pelo mar de Tiberíades, a outra margem, com a multidão, nos lembra a passagem do povo de Israel pelo mar morto. A multidão que segue a Jesus pelos sinais que opera, nos lembra o povo que segue a Moisés no deserto. Onde Deus se manifesta. A subida à montanha nos lembra a subida de Moisés ao Monte Sinai, e o sinal do pão multiplicado e distribuído à multidão faminta nos lembra o maná que Deus proporciona a seu povo através de Moisés. Jesus interpela a Filipe para colocá-lo à prova perante a multidão. Mas o discípulo fica completamente desconsolado, por isso reage sem fé e se fecha a intervenção de Deus. Como alimentar essa multidão? No entanto, graças à provisão de uma criança,
apresentada por André, que é a imagem do discípulo fiel, participa da mesma preocupação de seu mestre e ajuda a responder às necessidades do seu povo. A criança, que na estrutura social da época, junto com as mulheres, ocupava o último lugar na sociedade, isto é, sem valor e importância alguma, é o instrumento que Deus suscita com o alimento dos pobres, pães e peixes, para saciar uma multidão que lhe precede e acompanha. O milagre sinal é realizado depois que Jesus manda a multidão sentar-se em verdes pastagens. Na versão de Marcos e Mateus sobre a multiplicação dos pães, a orientação é que o façam em pequenos grupos, de 50 ou de 100, indicando a pequena comunidade cristã. Estar sentado, além disso, no meio da igreja, indica uma atitude ou gesto de repouso próprio das pessoas livres, já que os escravos ficavam sempre em pé ou de joelhos para servir e socorrer a seus senhores. Como podemos atualizar esta palavra? Na interpretação da fé da igreja, este sinal apresentado por João e seus paralelos nos outros evangelhos tem uma dimensão eucarística. Este milagre é, no seu contexto, como dizíamos anteriormente, na explicação do relato, com uma transcendência especial, uma prefiguração do mistério da Eucaristia. Desde as origens deste mistério, o maior legado de Jesus Cristo à sua igreja, na pessoa dos apóstolos, recebeu diversas denominações. As mais antigas são o banquete, ou a ceia do Senhor, e a fração do pão, conforme a carta de Paulo à comunidade de Corinto e segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, respectivamente. Na igreja primitiva, os cristãos submetidos à perseguição por parte do Império Romano costumavam desenhar nas paredes das catacumbas galerias subterrâneas onde sepultavam os corpos dos seus irmãos que se recusavam a incinerar como lixo, costume feito pelos pagãos, especialmente dos irmãos mártires. E nesses mesmos lugares celebravam clandestinamente a ceia do Senhor. Ali apareciam os símbolos dos sinais da fé, dos mistérios da fé. Por exemplo, Cristo era representado como pastor cargando a ovelha perdida e acompanhado por um pequeno rebanho. A igreja como uma barca que navega nas águas deste mundo. A fé cristã era representada através do sinal de um peixe, porque a expressão ictus, em grego, é formada pelas letras que constituem um acrônimo. Isto é, através do peixe ictus, se professa a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Nesta linha de ideias, a ceia do Senhor também foi representada por um símbolo. Neste caso, pela cesta com os 5 pães e os 2 peixes. Símbolos simples, porém sugestivos, que eles perfeitamente entendiam. E nós hoje, à luz do Evangelho, podemos também acolher e compreender. Depois destas considerações litúrgico-catequéticas, é necessário saber teologicamente a doutrina da fé, o que é a Eucaristia, e perguntar-se de forma existencial sobre a moralidade, o nosso comportamento. O que faz a Eucaristia em nós? A Eucaristia é uma ação de graças ao Pai, o sacrifício pascal do Filho e a presença do Senhor por meio do Espírito Santo. Estas definições da fé da Igreja serão desenvolvidas ao longo dos próximos domingos, no que se refere àquilo que realiza a Eucaristia em nós. Respondemos, é a Páscoa do Senhor, nos configura o mistério de Cristo e nos alimenta e sacia espiritualmente. Se participamos na fé deste sacramento, conscientes das nossas escravidões, pecados, murmurações, mentiras e vícios, contradições e misérias da debilidade humana, a Eucaristia, que é a Páscoa do Senhor, nos arrasta da morte à vida,
porque suscita conversão, cria esperança e transforma o pranto em alegria. Não deixamos a Assembleia Eucarística da mesma forma que entramos. Ela nos abre um caminho no meio da morte, porque nos projeta para a eternidade. Se participamos na fé deste sacramento, pela graça de Deus que se torna visível e eficaz, nos vamos configurando o mistério de Cristo. Portanto, esta graça nos ajuda a combater a natureza egoísta que nos acompanha, a repudiar as pretensões e aspirações soberbas do nosso coração, a carregar a cruz como instrumento da nossa salvação, a conviver com as nossas sombras que fazem parte da nossa personalidade, isto é, defeitos, fraquezas e pecados. E o mais importante, a Eucaristia nos configura para amar e servir aos outros. Ele nos amou, o Senhor, dando a vida por nós. Portanto, ser cristão, configurar-se a Cristo, significa também amar e dar a vida pelos outros. Uma obra do Espírito Santo que não depende das nossas forças. Se participamos na fé deste sacramento, na nossa dimensão espiritual, aberta ao mistério de Deus, já que não somos animais racionais, já que nós não somos só animais racionais, nos alimentamos na fé através do pão e do vinho, transformados em corpo e sangue do Senhor. O pão eucarístico nos nutre de Deus. A nutrição é concebida como um processo biológico no qual os organismos assimilam os alimentos e os líquidos necessários para o funcionamento, crescimento e mantenimento das suas funções vitais. Pois esta mesma definição se aplica à dimensão espiritual do cristão, para que possa atuar, crescer e viver como discípulo do Senhor. O vinho eucarístico nos sana, nos cura, nos sacia e fecunda de Deus. Sara em nossas feridas do mal. E, portanto, a comunhão que nos falta, separando-nos de Deus. Sacia o desejo de felicidade e realização plena que buscamos nas coisas. E fecunda, isto é, nos regenera dessa existência estéril. Portanto, na comunhão da Eucaristia, nos preserva de futuros pecados mortais graves, nos faz ser igreja. Estas graças, obviamente, não se dão por separado. Comungar o corpo do Senhor produz isto e o sangue do Senhor causa outra coisa. Sino que se dão em cada uma delas e ambas de forma plena. Ante as perdas, feridas e lutas e desânimos no caminho da vida, podemos exclamar perguntando-nos como não querer participar todos os domingos ou mais dias da semana deste sacramento? Como não desejar todas as graças determinadas por Deus através deste mistério? Como desprezar, subestimar e ignorar o dinamismo extraordinário de Deus concedido através da Eucaristia à Igreja e ao povo de Deus?